Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. O ex-deputado Eduardo Cunha, depois na Lava Jato, disse que não foi procurado pelo presidente Temer e afirmou que não vendeu o silêncio dele. O Senado Federal retirou do painel de votações o nome do senador Aécio Neves, senador afastado, que também passou a ter o salário suspenso. Os detalhes você confere com a gente a partir de agora, aqui diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente vai falar bastante de política e de Lava Jato no segundo bloco do programa, mas a gente abre o jornal lembrando o seguinte: hoje é o Dia Mundial de Doação de Sangue e nos corredores do poder do Ministério da Saúde, a notícia foi o lançamento da campanha que trata justamente desse incentivo à doação de sangue no país. E quem vai trazer detalhes para a gente desta campanha é Jéssica Gonçalves. Boa noite, Jéssica. Oi, Rosiane, boa noite a você e a todos. Exatamente, a campanha nacional de doação de sangue foi lançada em Brasília nesta quarta-feira, Dia Mundial do Doador de Sangue. A data tem o objetivo de aumentar a conscientização sobre a necessidade de doar sangue e também agradecer aos voluntários pela atitude que a gente sabe que pode salvar muitas vidas. No Brasil, 1,8% da população doa sangue. O número está dentro dos parâmetros de pelo menos 1%, mais longe da meta da Organização Mundial da Saúde, entre 3% e 5% da população. Por isso, o Ministério da Saúde quer sensibilizar novos voluntários e fidelizar os doadores com a campanha deste ano, que tem como slogan: doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. E uma novidade, lá em São Paulo, 7 estátuas amanheceram com um adesivo vermelho em suas estruturas para representar a doação de sangue. Entre elas, a Anhanguera, na Avenida Paulista, Cristóvão Colombo, na Praça Pan-Americana, Pedro Álvares Cabral, no Parque Ibirapuera, e Padre José de Anchieta, na Praça da Sé. Lembrando que no Brasil, pessoas entre 16 e 69 anos podem doar sangue. É preciso pesar no mínimo 50 quilos e estar em bom estado de saúde. A frequência máxima é de 4 doações anuais para os homens e 3 para as mulheres. Rosiane. Obrigada, Jéssica Gonçalves. Agora a gente vai até a redação da TV Brasil conversar com Daniele Popov, porque hoje, no Congresso Nacional, foi realizada uma audiência em que o ministro das Cidades, Bruno Araújo, falou sobre diversos temas da pasta, os projetos que estão sendo tocados pela pasta, entre eles o Minha Casa, Minha Vida. O que é que disse o ministro nessa audiência? Daniele Popov, boa noite. Oi, Rosiane, boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, o ministro Bruno Araújo afirmou que a prioridade tem sido a retomada das contratações de unidades habitacionais na faixa 1 do Minha Casa Minha Vida e ressaltou que as novas contratações já foram retomadas. Este ano, a meta é contratar 170 mil unidades na faixa 1, que é essa faixa que atende famílias com renda mensal de até R$ 1.800. E a novidade é que municípios com menos de 50 mil habitantes passam a ser atendidos em 2017 por essa modalidade. Bruno Araújo explicou que havia gargalos como a distância das cidades, unidades vazias, obras paralisadas, falta de uma infraestrutura básica e que a prioridade agora é focar em propostas com empreendimentos próximos dos centros urbanos, agências bancárias, lotéricas e pontos de ônibus e arborizados. O ministro das Cidades anunciou aos senadores que já serão abertas as seleções dos municípios para participarem do programa Cartão Reforma. O benefício permite a reforma de casas para famílias de baixa renda. Bruno Araújo apresentou ainda aos senadores o programa Avançar Cidades, uma iniciativa que permite, por exemplo, pavimentação, iluminação pública e obras de saneamento nos municípios. Rosiane. Obrigada, Daniele Popov. Olha, eu tenho alguns bastidores em relação justamente às negociações, às discussões que estão ocorrendo dentro do governo a respeito deste novo programa que vai ser lançado. A expectativa, aí, de acordo com as informações de bastidores que eu tenho, é de que esse programa seja apresentado até o final deste mês. Vai ter uma reunião grande, eu anotei até aqui algumas datas, vai ter uma reunião final a respeito desse programa no próximo dia 26 e o lançamento, a previsão é que seja no dia
dia 28. Nesta audiência, o ministro Bruno Araújo ressaltou que quer avançar com esse programa Minha Casa Minha Vida da porta de casa para fora, ou seja, justamente nessa parte de trabalho urbano. E por isso o programa Avançar, que hoje inclusive teve uma reunião aqui no Palácio do Planalto, onde a gente está agora, teve uma reunião que foi com os ministros da Secretaria-Geral, Moreira Franco, e o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, para discutir itens, né, desta proposta, esse programa que vai ser lançado. E a ideia é que ele seja dividido ali em algumas áreas. Então, tenha o Avançar em Infraestrutura, o Avançar Energia, tem também o Avançar Cidades. São esses pontos especificamente que estão sendo trabalhados com essa expectativa de que todos os pontos fiquem amarradinhos para lançamento até o dia 28 deste mês. A gente segue no noticiário agora para conversar com Maurício de Almeida, na redação da TV Brasil, no Rio de Janeiro, porque, Maurício, teve aí esse encaminhamento já da Prefeitura para redução de gastos com o Carnaval. Isso vai dar uma polêmica grande. A economia do Rio de Janeiro, inclusive, é muito movimentada pelo Carnaval. Então, conta para a gente o que é que está ocorrendo de fato em relação a essa expectativa de redução de investimentos para o Carnaval no Rio e o que é que está ocorrendo com as escolas de samba. Já tem até ameaça, né, delas não desfilarem. Boa noite. Boa noite, Rosiane. É isso mesmo, muita polêmica já no samba aqui no Rio de Janeiro. Hoje eu estou aqui nos corredores da Sapucaí. Mas também Carnaval acaba sendo notícia o ano inteiro aqui no Rio de Janeiro. O que aconteceu? O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, decidiu reduzir a verba que é repassada para as escolas de samba. Por ano, a prefeitura cede R$2 milhões a título de patrocínio para as escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Só que agora, Crivella quer ceder apenas R$1 milhão. O objetivo da prefeitura é economizar R$1 milhão de cada escola e com esse dinheiro aplicar em creches que cuidam de crianças aqui no Rio de Janeiro. São creches que são conveniadas com a prefeitura, ao todo 158 creches, recebem uma verba atualmente de R$10 por dia para cada criança que está matriculada nessas creches. O prefeito quer o quê? Quer passar essa verba para R$20, aumentar a verba que as creches recebem por cada criança matriculada. Só que os dirigentes do samba não gostaram nada dessa ideia de ter menos dinheiro em caixa para tocar o Carnaval de 2018. Tanto que nesse momento vai estar começando lá na cidade do samba, uma reunião com os presidentes de todas as escolas de samba aqui do Rio de Janeiro, que compõem a Liga Independente das Escolas de Samba. Algumas escolas já ameaçaram, inclusive, não desfilar no ano que vem. São elas União da Ilha, Mocidade Independente, São Clemente, Mangueira e Unidos da Tijuca. Até o fim dessa reunião, a Liga não soltou nenhum posicionamento sobre qual vai ser a medida que ela vai adotar, se ela vai endossar a intenção dessas escolas de não desfilar no ano que vem ou se vai tentar chegar a um acordo com a Prefeitura do Rio de Janeiro. Só no fim da reunião teremos realmente a decisão para o samba do ano que vem. Mas é bom lembrar que as escolas de samba ganham outros benefícios da Prefeitura. Elas desfilam sem pagar nada no sambódromo que pertence ao município e ficam com toda a verba que é arrecadada com a venda dos ingressos para arquibancada, camarotes, que são muito caros, e também com toda a verba de publicidade da exploração da avenida e também dos pontos de venda de bares, restaurantes e lojas que se instalam na avenida durante o Carnaval, além com a verba de transmissão da TV. Portanto, é um assunto muito polêmico. Vamos saber o que vai acontecer com o Carnaval do Rio, Rosiane. Obrigada, Maurício. Daqui a pouquinho você volta com a gente com outros assuntos. Agora eu vou conversar com Mariana Jungmann, que já está aqui ao meu lado, porque uma das pautas hoje nos corredores do poder foi aqui no Palácio do Planalto. O presidente Temer recebeu o deputado Carlos Marum, que é vice-líder do PMDB e que também ali presidiu a comissão da reforma da Previdência. Foi para tratar de reforma, né, Mariana? Boa noite. Exatamente, Rosiane, boa noite. O deputado esteve aqui hoje para tratar de reformas em geral, as que estão tramitando no Congresso Nacional, mas especialmente a da Previdência. Disse que é hora de retomar a negociação para essas reformas e superar aí o que ele chamou de pseudocrise gerada por uma expectativa de que o Procurador-Geral da República apresentasse uma denúncia contra o presidente da República. Na opinião dele, é hora de superar isso e voltar a buscar votos para a aprovação das reformas que são essenciais para o país. Carlos Marum falou também que conta com 100% dos votos do PSDB para a aprovação da reforma da Previdência, que vai, a partir da semana que vem, já começar a buscar mais votos. Vamos acompanhar um pouco mais do que ele disse. É hora de avançar nas reformas. A reforma trabalhista está bem encaminhada. Acreditamos que na semana que vem, no máximo na outra, teremos
a sua aprovação definitiva e nós temos que retomar esse trabalho aqui na Câmara. Nós temos a reforma da Previdência, mas não é só ela. Nós temos a reforma política, nós temos a reforma tributária, que também é uma exigência nesse momento do Brasil e que nós não podemos, portanto, nos dar ao luxo de nos quedarmos inertes aguardando uma eventual denúncia que é possível que venha, não sabemos quando. Essa questão sobre o PSDB que eu citei, Rosiane, a respeito dele contar com os votos do PSDB, se dá porque esta semana o PSDB fez uma reunião do partido para decidir se ficavam ou não na base aliada do governo e nessa reunião decidiram ficar. E aí o presidente, né, que está no partido, que é o senador Tasso Gereissati, ressaltou que dia a dia eles continuam analisando tudo o que ocorre em relação à situação política no país. Exatamente. Olha, a gente continua ainda falando aqui sobre pauta que envolve o Palácio do Planalto, mas por um assunto muito triste hoje, que foi uma grande perda para o jornalismo político e que houve, consequentemente, uma repercussão muito grande aqui em Brasília. Hoje morreu o jornalista Jorge Bastos Moreno e ele que era justamente dessa área de política muito respeitado em todos os ambientes de comunicação e também nos ambientes, nas rodas políticas, conseguia ali ter um trânsito de conquistar mesmo na conversa, ali agradar na conversa e conseguir as informações das mais diferentes correntes da política nacional. E hoje o presidente da República divulgou, inclusive, nota lamentando a morte de Moreno. Quem tem os detalhes é Daniele Popov. Oi, Rosiane. Em nota, o presidente Michel Temer disse que perdeu hoje um amigo. Temer disse que conviveu por 30 anos com o jornalista Jorge Bastos Moreno e que o jornalismo perdeu uma de suas maiores referências. O presidente acrescentou que Moreno era, abre aspas, arguto observador, irônico com maestria, crítico ferino, insistente apurador de fatos e bastidores, fecha aspas. O presidente afirmou que, na nota ainda, que Moreno construiu uma das carreiras mais brilhantes e respeitadas nas redações do país e encerrou prestando solidariedade aos familiares e amigos do excelente profissional que morreu de maneira tão repentina. Jorge Bastos Moreno era repórter e colunista político do jornal O Globo, onde trabalhou por 35 anos. Atualmente também apresentava um programa de entrevistas na rádio CBN. O jornalista foi o primeiro a noticiar a escolha do general João Batista Figueiredo como sucessor do também general Ernesto Geisel na presidência da República, quando ainda era o repórter do Jornal de Brasília. Ele também teve papel importante com a publicação de informações em 1992 que levaram ao impeachment do então presidente Fernando Collor. Ele sofreu um edema agudo de pulmão decorrente de complicações cardiovasculares. Moreno tinha 63 anos. O presidente da Funarte, o ator e diretor Stepan Nercessian, também lamentou a morte do jornalista. Por meio de nota, Nercessian salientou que Moreno colecionou amizades mais que informações e notícias. Ele também lembrou que Moreno foi professor universitário e que sempre foi respeitado, principalmente pelos alunos com quem dividia experiências profissionais e políticas. E ainda, sobre a repercussão da morte de Moreno, a Mariana Jungmann tem mais informações para a gente. Mariana. É isso mesmo, Daniele Popov, porque hoje teve uma sessão extraordinária no Senado pela manhã e o senador Jorge Viana apresentou um voto de pesar do Senado, que foi aprovado pelos senadores, pela morte de Jorge Moreno, na qual ele diz que Moreno era instigante, era um jornalista de bastidores e da política como poucos na história, que ganhou prêmios como o Prêmio ESSO. O presidente do Senado e do Congresso, o senador Eunício Oliveira, também se solidarizou com a família e também expressou aí a sua homenagem sobre a morte de Jorge Bastos Moreno, que ele disse que desenvolveu um estilo próprio de relacionamento com as fontes de informação e com os colegas das diversas redações pelas quais passou. Quem também divulgou uma nota lamentando a morte de Moreno foi o ex-presidente da República, José Sarney, que disse que o Brasil perde um dos mais representativos jornalistas de todos os tempos. Rosiane.
dentre várias outras notas, né, Mariana? Inclusive partidos políticos que divulgaram essas notas, e entre nós, jornalistas, realmente um profundo pesar. Eu conhecia Moreno pessoalmente, tive a oportunidade de encontrar Moreno algumas vezes, uma pessoa divertida, com astral incrível, então perde muito o jornalismo político brasileiro. No próximo bloco a gente volta com outras informações. Daqui a pouquinho eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Um dos principais assuntos do dia foi o depoimento do empresário Joesley Batista, que voltou ao Brasil para falar no âmbito da Operação Lava Jato. Quem tem os detalhes é Marcelo Brandão, na Agência Brasil. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos que nos acompanham. Isso aí. O empresário Joesley Batista, dono da empresa JBS, voltou ao Brasil no último domingo e prestou novo depoimento à Procuradoria-Geral da República, no Distrito Federal. O depoimento aconteceu na manhã de segunda-feira. Segundo a Procuradoria, o empresário prestou esclarecimentos adicionais ao procurador Ivan Cláudio Marques, no inquérito que apura o suposto recebimento de recursos ilegais no exterior pelo PT, por intermédio do ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega. A assessoria do empresário divulgou nota informando que, após a divulgação de sua delação premiada, Joesley viajou para a China e não para passar em Nova York. As notas fazem referência a uma declaração do presidente Michel Temer, que criticou o acordo firmado por Joesley com a Procuradoria, acordo que lhe deu o direito de não ser preso e poder sair do país. Ainda segundo a assessoria do empresário, ele participou de reuniões de trabalho em Brasília, na segunda-feira, e em São Paulo, na terça. O texto informa ainda que Joesley continua a morar e a criar seus filhos no Brasil. Rosiane. Obrigada, Marcelo Brandão. Olha, hoje uma decisão no Supremo Tribunal Federal da ministra Carmen Lúcia gerou ali uma redistribuição de um dos inquéritos que tramitam em relação ao senador afastado Aécio Neves. Havia uma discussão ali sobre qual era o âmbito da investigação e o entendimento foi de que aquele inquérito deveria ser afastado da Operação Lava Jato, seguir outra investigação específica e, neste caso, teve que haver o sorteio de um novo relator. Não fica mais essa investigação com o ministro Edson Fachin, passou para o ministro Ricardo Lewandowski. Isso é referente a uma das investigações, como eu já ressaltei, uma especificamente que foi citada em delações da Odebrecht, mas que fala justamente sobre repasses para a campanha, as campanhas ali eleitorais que envolvem não envolve não só o senador Aécio Neves, mas também outros políticos. Então a gente aguarda também manifestação do parlamentar em relação a isso, parlamentar que está afastado. Por falar nisso, inclusive, Mariana Jungmann tem novidades sobre esse assunto, porque teve um desdobramento sobre a situação do senador afastado Aécio Neves hoje lá no Senado Federal, né, Mariana? Até o nome dele foi retirado ali daquele painel de votações que fica no plenário da casa. É isso, Rosiane, foi retirado porque tinha um questionamento, saiu reportagens na imprensa de que o nome de Aécio Neves, apesar do afastamento determinado pelo ministro Edson Fachin, ainda tinha o nome constando no painel do Senado, o que configuraria aí que o Senado estaria descumprindo a decisão judicial. Por causa disso, o presidente do Senado, o senador Eunício Oliveira, encaminhou um ofício ao ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, informando que o nome de Aécio Neves já foi retirado do painel do Senado e que ele teve o salário suspenso, assim como todas as verbas indenizatórias às quais ele tem direito, além de ter perdido o uso do carro oficial, ao qual ele também tinha direito desde o dia 18 de maio, viu, Rosiane? Então isso significa que, na verdade, ele ainda deve receber uma parte do seu salário em relação ao período que trabalhou em maio e etc., mas ele teve a maior parte do salário suspenso e o corte das verbas indenizatórias para... Eunício Oliveira deixou claro que essa retirada do nome dele era para deixar bem claro que o Senado não estava descumprindo a ordem do Supremo Tribunal Federal. Obrigada, Mariana Jungmann. A gente segue falando a respeito de investigações, mas a gente vai falar também sobre um depoimento que ocorreu hoje lá em Curitiba. E hoje quem prestou o depoimento lá foi o deputado afastado Eduardo Cunha, que já foi presidente da Câmara dos Deputados. A gente lembra que recentemente
a gente lembra que recentemente teve justamente essa divulgação a respeito das denúncias da JBS, dos empresários da JBS. E Eduardo Cunha hoje já está aqui ao meu lado, Yara Balduino, que tem as informações sobre o depoimento. Eduardo Cunha hoje disse que não vendeu silêncio a ninguém, que não foi procurado pelo presidente Michel Temer. Boa noite, Yara. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos. Isso, o Eduardo Cunha falou mais ou menos por 1h30 à Polícia Federal e depois o advogado dele, Rodrigo Rios, disse que Eduardo Cunha confirmou à Polícia Federal que não foi procurado por Michel Temer ou por qualquer outro interlocutor na tentativa de comprar o silêncio dele. O advogado também disse que a Polícia Federal fez 47 perguntas a Eduardo Cunha, mas que ele respondeu apenas aquelas relacionadas à delação dos empresários Joesley e Wesley Batista. Essa delação, Rosiane, foi aquela em que Joesley entregou um áudio de uma conversa que ele teve com Michel Temer e que ele teria dito que estava pagando uma mesada a Eduardo Cunha para que ele não fizesse a delação premiada e que Michel Temer teria concordado com esse pagamento. Obrigada, Yara. Só fazendo uma correção que no começo eu falei o ex-deputado, né? O deputado afastado Eduardo Cunha. Não, ex-deputado, foi deputado cassado Eduardo Cunha, da bancada do PMDB do Rio de Janeiro. A gente segue no noticiário e a gente volta a conversar agora com Maurício de Almeida no Rio de Janeiro. Hoje, Maurício, de novo, assunto difícil para tratar contigo, dinheiro, de novo, a falta de dinheiro. Hoje, inclusive, teve uma coletiva aí referente à situação nas universidades, nas quais os servidores dependem aí da verba do Estado, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, né? É mesmo, Rosiane. A situação da UERJ, como das principais universidades do país, infelizmente, é muito triste, muito difícil a situação lá nesse momento. Servidores estão com 2 salários atrasados, alunos bolsistas também que estão com 2 bolsas atrasadas, sem receber. Ninguém recebeu o 13º do ano passado. E o reitor, inclusive, disse durante essa entrevista coletiva que alguns funcionários e até estudantes que recebem bolsas não estão conseguindo ir para o trabalho ou ir estudar porque não conseguem pagar as passagens de ônibus para chegar até a universidade. E por conta da crise, a UERJ está perdendo cerca de 400 alunos por ano, que desistem de estudar na UERJ, procuram outras instituições de ensino, já que muitas vezes a universidade acaba entrando em greve devido à impossibilidade de funcionar por causa da falta de dinheiro. O próprio filho do reitor falou com o pai numa conversa, ele que tem 16 anos e está prestes a fazer um vestibular para entrar numa universidade, disse que não sabe se vai estudar na UERJ porque tem medo de estudar lá devido às condições atuais da UERJ. Só esse ano, o governo do estado deve 300 milhões de reais para a UERJ, para repasses que não foram feitos e, por isso, a crise aumenta cada vez mais na UERJ. Mas agora há pouco surgiu uma boa notícia para o governo do Rio, quem sabe pode ajudar a melhorar a UERJ. O Supremo Tribunal Federal, por 9 votos a 1, decidiu suspender todos os bloqueios de contas do governo do estado do Rio de Janeiro. Diversas contas do governo estavam sendo bloqueadas para pagamento de outras dívidas e pagamento de alguns salários aqui no Rio de Janeiro. Quase todos esses bloqueios foram feitos na Justiça Estadual aqui no Rio de Janeiro. Mas agora, por decisão do Supremo, por 9 votos a 1, nenhum dinheiro mais poderá ser retido em contas do governo do estado para pagar outras dívidas. Todo esse dinheiro vai ser repassado para o governo do estado para pagar os salários atrasados dos servidores. E a decisão do Supremo diz que esse repasse tem que ser imediato em cota única. Desde o início do ano até agora, o governo do estado teve cerca de R$1 bilhão bloqueado em contas para pagamento de outras dívidas. Então, o governo do estado vai receber R$1 bilhão em caixa nos próximos dias e poderá tentar aliviar um pouco a situação de funcionários que estão sofrendo bastante com essa crise aqui no Rio de Janeiro. Rosiane. Obrigada, Maurício de Almeida. Agora a gente confere o que ocorreu nos corredores internacionais do poder e uma informação que Gislene Nogueira traz para a gente, seríssima, é que um homem abriu fogo hoje contra parlamentares republicanos. Entre 25 e 30 parlamentares republicanos treinavam beisebol para um jogo beneficente contra democratas marcado para amanhã. O treino acontecia em Alexandria, nos arredores de Washington. Quando os primeiros tiros foram disparados, os policiais do Congresso, que acompanhavam o líder do partido na Câmara, Steven Scalise, abriram fogo contra o atirador e conseguiram contê-lo. Além de Steven Scalise, 2 assessores parlamentares e 2 policiais ficaram feridos. O atirador
atirador foi identificado como James Hodgkinson e morreu em decorrência dos ferimentos sofridos no tiroteio. O suspeito tinha 66 anos e era um crítico ferrenho do governo de Donald Trump nas redes sociais. Um parlamentar que deixou o campo pouco antes do tiroteio contou que cruzou com um homem no estacionamento que perguntou a ele se o treino era de parlamentares republicanos ou democratas. Jeff Duncan respondeu que era de republicanos. O homem agradeceu e seguiu caminhando. E o parlamentar entrou no carro para ir embora sem suspeitar de nada. O FBI afirma que ainda é cedo para determinar a motivação do atirador e se o ataque teve motivação política. E também com notícias dos corredores internacionais, Daniele Popov. Oi, Rosiane. Léo Varadkar, filho de um imigrante indiano, recebeu o apoio da maioria da Câmara Baixa do Parlamento irlandês. Ele tem 38 anos e é a pessoa mais nova a chegar ao cargo de primeiro-ministro. Varadkar vai enfrentar desafios imediatos, como a saída do Reino Unido da União Europeia, uma crise política na Irlanda do Norte e uma crise de habitação no país. A Irlanda, profundamente católica, tem passado por grandes transformações sociais. O país descriminalizou a homossexualidade em 1993 e legalizou o divórcio 2 anos depois. Em 2015, como ministro da Saúde, Varadkar se assumiu gay em rádio nacional, somando-se a um grupo de políticos assumidamente homossexuais que apoiavam um projeto de lei que garantia a igualdade de direitos matrimoniais. Naquele ano, a Irlanda se tornou o primeiro país do mundo a adotar o casamento gay através de um referendo. Rosiane? Obrigada, Daniele Popov. Portanto, a Irlanda, aí, país extremamente conservador, elegeu o primeiro líder abertamente gay. Com essas informações, a gente encerra o jornal hoje. A gente retorna só após o feriado, hein? Na próxima segunda-feira, a gente está aqui com Nos Corredores do Poder. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. Boa noite, Rosiane. Bom descanso e bom fim de semana, bom feriado. E amanhã e sexta, neste horário, você confere o Conversa com Rosiane Kennedy, as entrevistas com Cirão Franco, com o artista plástico Cirão Franco e também com o embaixador João Cravinho. Bom descanso.